que a Terra ela repousa no casco de uma grande tartaruga gigante e aquilo está dando origem à vida. Os gregos, né, os gregos antigos, pensavam diferente, pensavam que havia o Olimpo com seres místicos, né, que são os deuses gregos, e Zeus, que era o grande chefão lá dos deuses, ele ia criando as coisas e tal, e a gente era quase que uma marionete na mão deles e tal. Então, assim, cada religião, cada tempo tem a sua explicação para as origens, para o pós-vida e assim por diante. Novamente, tem algum problema eu acreditar nessa daqui? Não, é crença. A crença ela não precisa ser discutida no sentido de validade, né? Mas a gente não tem um registro documental, né? Uma evidência, uma série de evidências que comprovem aquilo, né? Então, os historiadores, eles não vão lidar com esses aspectos religiosos, esses aspectos de uma história contada, os mitos. Os historiadores, eles vão lidar com as evidências que eles conseguem encontrar para tentar chegar a uma conclusão sobre uma determinada época, sobre como foi um certo evento, ou lá atrás, sobre as origens mesmo do ser humano. Pensando nessa questão das evidências, nós temos que, na hora em que você começa a investigar e começa a encontrar alguns fósseis, esses fósseis eles têm diferenças entre um fóssil e outro. E aí os cientistas começaram a perceber que existiam, na verdade, vários tipos de seres humanos convivendo ao mesmo tempo. Isso a gente está falando ali de 500 mil anos, 300 mil anos atrás. Tinha, por exemplo, o Homo habilis, que era um humanoide menorzinho e tal, que já tinha uma habilidade, por isso habilis, né? Habilidade de manusear objetos. Mas ele não tinha o cérebro tão desenvolvido ao ponto de criar coisas muito complexas. Eram apenas alguns objetos. Depois, eles também perceberam que existia um outro grupo de humanos que eram os Homo neanderthalis. Eram os homens de Neandertal. Eles já tinham maior capacidade, eles conseguiam, por exemplo, desenvolver roupas, né? Eles faziam linha, agulha e tal, conseguiam costurar algumas coisas, conseguiam fazer tocas, conseguiam fazer alguns instrumentos de caça mais elaborados, porém, eles ainda eram mais, vou chamar assim de forma negativa, eles eram mais burrões do que a outra categoria de humano que surgiu, que foi o Homo sapiens. E como que surge esse tanto de espécies e tal? Um camarada lá da biologia, chamado Charles Darwin, ele percebeu que, e começou a elaborar a teoria dele, depois a teoria dele conseguiu ser comprovada, de que todos os seres, e aí eu estou falando de animais, estou falando de vegetais, estou falando de fungos, todos os seres, eles passam por um processo de evolução. E essa evolução, ela surge a partir de um processo chamado mutação. A mutação, o que acontece? Vou tentar fazer a explicação de biologia aqui, apesar de não ser minha área, mas enfim. Todos os seres, eles têm um traço de DNA. O DNA é a carga genética que você vai passando para os seus descendentes. Na medida em que você pega a carga de um ser, cruza com a carga do outro, através de uma reprodução sexuada, por exemplo, você está misturando o DNA de uma pessoa com o DNA de outra pessoa. Aquilo ali vai criar uma nova cadeia de DNA com características de cada um, né? Vai cruzar essas características para nascer um novo ser. Vamos pensar que nos humanos, né, vai nascer um novo ser humano e tal, um pouquinho do pai, um pouquinho da mãe, pode ter puxado mais um, puxado mais outro. E aí, aquilo ali vai passando de geração em geração. Beleza. Só que de vez em quando, isso é um evento excepcional. Isso pode acontecer
dentro de um ano, como pode acontecer dentro de 500 mil anos. O DNA, na hora que ele está se multiplicando ali, que ele está se replicando, ele pode ter uma falha. Essa falha da cadeia de DNA vai ter uma diferença, uma pequena diferença em relação ao DNA anterior. E daí surge uma nova característica. Vou dar um exemplo que é assim clássico do que isso acontece. Antes só existiam ursos pardos. Urso de cor meio amarronzada, meio escurecida e tal. Beleza. Os ursos, eles se espalharam por vários pontos do planeta. Tinha ursos e ainda tem em toda a Europa, no que hoje é a Europa, no que hoje é os Estados Unidos, no que hoje é a região da Sibéria. Beleza. E aí, o que acontece? Na medida em que os ursos foram migrando mais para o norte, vocês concordam que no norte cada vez mais é mais frio e tem mais gelo? Então, na hora em que os ursos pardos, de cor amarronzada, estavam caçando no gelo, eles tinham uma determinada dificuldade porque eles eram descobertos. Mas ainda conseguiam sobreviver ali e tal. Beleza, foi passando geração, de repente tem essa quebra no DNA e aparece um urso que o DNA quebrou, na hora dele reconstituir, ele reconstituiu com uma característica nova. Então, de uma mãe e de um pai de ursos pardos, acabou surgindo um urso de pelagem clara. Galerinha, por favor, lembra de ontem aquele negócio? Até a conversinha atrapalha. E aí começou a surgir, então, o primeiro urso de pelagem branca, o urso polar. Na hora em que